Fala galera, saudações atleticanas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bora galera te atualizar aqui de todas as últimas notícias do Galo. Júnior Santos chegando no Galão e galera, pintou agora a notícia aqui que eu tô trazendo para vocês no corte do Sport Center da ESPN, créditos na descrição. O Galo ainda não desistiu do Bruno Henrique, galera. Quer ficar por dentro e ver aí de qual é dessa história, dessa novela aí que a gente sabe que o Galo já teve interesse em outros anos? Bora ver, deixa o like, se inscreva e vamos conferir o corte, galera. Agora com o lado do Galo, porque assim, Vitória, sei que tem informação então, Rafa, falando sobre a situação do Júnior Santos, mas claro, no nosso telão aqui tinha Atlético e Cruzeiro, porque amanhã estreia na temporada, pelo menos pro lado do Galo. É isso, Mari. Uma boa tarde para você, pessoal do estúdio, para todo mundo que nos acompanha. Só para a gente atualizar essa questão das negociações, então, né? Porque não são poucos os burburinhos aqui dos últimos dias com relação a jogadores, né? Que devem chegar ao Atlético. Então, o Júnior Santos teve a sua contratação encaminhada pelo Atlético. O que a gente teve de informação hoje cedo é que está pelos últimos detalhes. 8 milhões de dólares seria a proposta final, né? Aliás, o acordo final do Atlético para o Botafogo. E vai fazer esse contrato com o Júnior Santos por 4 anos, até o final de 2028, então um jogador que chegaria aos 30 anos para reforçar a equipe. O técnico Cuca falou que tem essa expectativa de 2 atacantes, né? Júnior Santos é um, o Coelho a gente sabe que também é outro que está por detalhes para ser anunciado. Também existe bastante otimismo do Atlético Mineiro em conseguir fechar a negociação com o Atlético Paranaense. E apareceu um outro nome aí, voltou a aparecer na verdade nos últimos dias, né, Mari? A gente até estava conversando sobre isso um pouco antes. O Bruno Henrique, o Atlético chegou a fazer uma consulta sim pelo Bruno Henrique, tem conversado com o Flamengo nesse sentido de entender o que precisaria para tirar o jogador do Flamengo, mas é uma negociação vista com muita dificuldade, porque o Flamengo não vai liberar para o Atlético, que é um rival nacional, né? BH é um sonho. Que a multa contratual do Bruno Henrique. Eu não tive acesso a esse valor, mas seria um valor bem alto, então o Atlético teria que fazer um investimento bem alto para conseguir tirar o Bruno Henrique do Flamengo neste momento. Bruno Henrique que tem contrato com o Flamengo até o final de 2026, então a gente passa pelos burburinhos do Atlético, já vamos para os burburinhos do Cruzeiro, depois de toda aquela história do Matheus Pereira. Ontem o Lance tinha dado a informação de que representantes do jogador estariam viajando aos Estados Unidos para levar uma proposta do Palmeiras pelo jogador, mas o que eu pude confirmar é que nenhuma proposta, pelo menos até hoje cedo, teria chegado às mãos da diretoria do Cruzeiro pelo Matheus Pereira, então não tem medo de perder o Matheus neste momento também. Outra situação bem parecida com o Bruno Henrique, que só sai, principalmente para um rival brasileiro, por bastante dinheiro. Então vai ter que abrir o cofre aí se quiser tirar o Matheus Pereira do Cruzeiro. Bom, neste sábado tem clássico na FC Series, os dois times estão nos Estados Unidos às 5 da tarde, um ótimo jeito de começar o ano para o torcedor mineiro, não é mesmo? Um clássico que já coloca muitas coisas em questões, principalmente o fato de o Cruzeiro ter contratado 9 reforços nessa janela e o Atlético ainda estar buscando jogadores para repor as suas perdas, mas a gente tem a expectativa de anunciar, né, aos fãs de esporte mais jogadores do Atlético nas próximas semanas. Mari. Pois bem, Vitória, fica com a gente hoje, especialmente, até o fim do programa. Eu duvido que a Vitória vá anunciar jogadores do Atlético nas próximas semanas. Nas próximas semanas? Eu também tô achando que não. Mas tudo bem, não é questionando o trabalho da nossa amiga não, mas enfim, fica com a gente aí, tá, Vitória? Nos últimos 10 clássicos, só a risada dela de fundo, 10 clássicos mineiros. Só entre nós é uma baita de uma piada interna. Mas calma, calma. Silêncio. Vitórias do Atlético, 5, 3 empates e 2 vitórias do Cruzeiro. Antes de falar do clássico, eu quero atualizar essa questão do mercado da bola. Júnior Santos, então, chegando ao Atlético, a gente já conversou muito. O Atlético se colocou na posição de que ele vai fechar o valor, porque amanhã tem jogo e o elenco não tem tem 2 reforços que vieram do negócio do... Não, tem 3, só o Natanael, né? Chegou. Do negócio do Paulinho também, né? Mas precisa reforçar a equipe, Mar. Chegou nesse ponto. Sim, precisa. Porque o Atlético na temporada passada poderia ter feito uma campanha espetacular. Poderia ter feito um ano incrível se, por exemplo, tivesse na próxima Libertadores. Se terminasse o Campeonato Brasileiro em 5º, talvez. Mas perdeu as 2 finais. Mas só perdeu as 2 finais e só na última rodada ficou na luta para não cair porque não tinha um elenco grande. Porque se tivesse um elenco maior, perdeu as 2 finais. Cara, perder final, acontece. Mas o resultado
está em quinto no Brasileiro, pegou a vaga. Mas isso não. Ter ficado em 10º, sei lá qual, nem lembro, 3º, 4º no Brasil, 12º eu acho, né? Queima o filme. Compromete, né? E precisa ter um elenco maior. O Júnior Santos é a reposição do Paulinho? Não. Não? Não, porque quando o Atlético precisava trabalhar um pouco mais o jogo por dentro, o Paulinho recuava e tinha características técnicas completamente diferentes do Júnior Santos. O Júnior Santos, para mim, como eu já falei, é um atacante forte fisicamente, muito rápido, muito veloz, e pode fazer uma boa dupla de ataque com o Hulk, por exemplo. Aí a característica completamente diferente do Daverson. O Daverson é muito mais referência, muito mais pivô, muito mais 9 do que o Júnior Santos. O Júnior Santos vai tentar aproveitar, caso seja utilizado como dupla, e vai tentar aproveitar justamente o espaço que o Hulk vai atrair dos defensores para ele atacar o espaço. Agora a gente volta para aquela conversa que a gente, agorinha, teve do Zenit. O jogo duro. O Atlético, como a vitória trouxe, né, um interesse no nome do Bruno Henrique, mas aí o Flamengo, não é que o Flamengo faz jogo duro, o jogador é do Flamengo, Jair. Paga aí, tá lá, paga salário e tudo mais. Não é que faz jogo duro, né? Não tô afim de... Só porque eu vou ser mala hoje. Hoje eu acordei e não tô afim de liberar o Bruno Henrique. Nós estamos falando do Bruno Henrique, de um dos principais jogadores nos últimos anos. Que tem contrato. Que tem contrato. Contrato longo ainda. Olha, não renovou sabia por se 3 tava anos. querendo. Então pode... Claro que não vai levar. Não é assim que funciona. Pode até levar, Pode mas levar, paga. mas vai ter que ser perto da multa. E a multa, geralmente, para o mercado brasileiro, que virou prática recorrente das diretorias, é uma multa alta. Justamente para não perder para o rival direto. O Bruno Henrique aí seria o tal jogador importante que o Atlético estaria negociando, que o Vitor tanto falou? Não que é exatamente esse, mas ele chegaria com esse peso? Sim. De um jogador importante. Claro que sim. Imenso, com certeza. Um jogador grande, gigante, imenso. O que mais? Para continuar aumentando. Acho que parou, né? Hiperbólico. É claro que sim. É um jogador que assusta o mercado. Só que aí, de novo, o Atlético estaria caindo. Se puder trazer, tem que tentar. Claro. Mas... média de idade alta. Isso aconteceu muito na temporada passada. Davidson com 32, Hulk com 38, o Bruno Henrique está com 34. O Júnior Santos. O Júnior Santos com 30. E o Paulinho era mais novo. É mais novo, né? O Paulinho não morreu. Sobre o Clássico, para abrir a temporada, quem chega mais animado? Cruzeiro, né? Claro. Isso é indiscutível. Dos últimos anos, eu acho que, pegando aí no ano terrível do Cruzeiro ali de 2019, é o ano que o Cruzeiro mais faz força, né? Porque antes a gente falava o Atlético sem pensar muito em favoritismo, né? Hoje não é assim, né, Jailson? Não, agora não tem nem discussão. O torcedor do Cruzeiro está na expectativa com que o jogo aconteça e o torcedor do Atlético Mineiro não queria nem que o jogo acontecesse. Pensando assim, para que vai ter esse jogo agora, logo no início da temporada, logo em janeiro e tudo mais, e o torcedor do Cruzeiro não. Vai ter logo um clássico e tudo mais contra o maior rival, porque o Cruzeiro mexeu e muito com o mercado nessa virada de ano. Ao contrário do Atlético. Veremos então neste sábado, tá? Atlético e Cruzeiro pela FC Series lá nos Estados Unidos, um amistoso para iniciar a temporada. A gente já pode ver o que a gente pode esperar desse jogo, Marra? Do Cruzeiro já tem um tempo maior treinando, né? Poucos dias, mas é verdade. Mas já jogou, né? Muito mais empolgação. O Atlético ficou cheio de dúvidas. O Cruzeiro teve manutenção do trabalho do técnico. O Atlético tem um técnico que conhece o ambiente, mas não é o mesmo técnico da temporada passada. Em relação... Pode responder isso de uma vez? Rápido. O Atlético deve jogar com 2 atacantes. Me lembro de estar aí ao seu lado, ou mostrando, pós uma entrevista coletiva do técnico Cuca lá em 2021, quando ele falou de jogar com 2 atacantes, nenhum enfiado. Os 2, tendência entre zagueiro e lateral. Isso abre espaço por dentro, deve ter um meio maior não, com mais jogadores. Um desses jogadores de ataque certamente é o Hulk, né? Sim. O outro deve ser o Júnior Santos, mas amanhã não tem Júnior Santos. Amanhã tem clássico na tela da Band, a partir de 15 para 5 da tarde, então todo mundo ligado na tela da Band aí para acompanhar esse grande jogo. O Atlético que está perto de anunciar o acordo com o Júnior Santos. Aí eu jogo a pergunta para a turma. Essa eu tenho que falar também com o Thiago Fernandes. Não posso deixar de fazer essa pergunta para o Thiago Fernandes. Dola é o substituto do Paulinho?
Assim, depende de qual análise que a gente vai fazer, né? No campo, no time titular do Atlético, principalmente o de hoje, né? Ele vai entrar na vaga que foi deixada pelo Paulinho. Se a gente for discutir qualidade, projeção, né? O tanto que o jogador ainda pode entregar e o tanto que já entregou, né? Ainda considerando que o Paulinho já estava no Atlético há 2 anos e performando muito bem no Atlético há 2 anos, eu não coloco num primeiro momento no mesmo patamar. O Júnior Santos tem que chegar e no Atlético repetir, principalmente 2023 dele do Botafogo no Atlético. E também a gente tem que dar valor para a contratação, porque, querendo ou não, é o artilheiro da última Copa Libertadores. Sim. É um jogador que chega, é uma ótima contratação, mas eu ainda coloco o Paulinho nesse momento, ainda mais pensando que o Paulinho tem 24 anos contra 30. Né? O Paulinho já fez 60 participações em gols nas últimas 2 temporadas. Quando eu vejo, no geral, eu ainda prefiro o Paulinho e acho que o Atlético teria a ganhar mais tendo o Paulinho por muito mais tempo. Mas a diretoria agiu bem no mercado, trouxe um bom nome por um valor que ainda é bem menor do que o que arrecadou com o Paulinho. Claro que o valor de mercado dos dois é muito diferente também, mas foi uma boa contratação, independentemente de qualquer coisa. Olha só, olha que curioso como que é complicado quando a gente analisa o número frio, né? Analisar somente o número. Você citou a temporada do Júnior Santos, principalmente a temporada de 2023, que foi uma temporada muito boa do Júnior Santos. É porque ele até jogou mais também. Jogou mais, lesão, né? jogou. Olha só, é isso. Vou analisar o número frio, tá, Dola? Não tô puxando a orelha em nada que você falou. Tô analisando o número frio e colocando, abrindo por debate, tá? Não tô burrifando comentário de ninguém, né? Não tô burrifando como normalmente eu faço. Mas aqui na apresentação... Eu sei que você tem uma questão pessoal comigo, isso, mas exatamente. Bem, resolve lá fora. Vamos fingir que não é isso. Lá fora. Vamos fingir que não é isso. Mas na temporada de 23, ele teve 10 participações em gols. Foram 7 gols e 3 assistências. Se eu não me engano, o número é esse, tá, gente? Às vezes vocês podem até olhar aí. Mas na temporada passada, é o mesmo número de jogos, tá? 50 jogos em 2023, 50 jogos em 2024. Em 2024, ele faz 20 gols, sendo 11 na Libertadores, e tem 3 assistências ou 4 assistências. Enfim, em números, a temporada 24 dele foi melhor que a de 23. Mas é porque na Libertadores tem aquele jogo que ele faz já 4 gols num jogo só. Calma, Dola. Não precisa, eu só tô colocando os números. Sei. Eu só tô colocando os números. Eu também concordo com você que, de forma efetiva, para o Botafogo, ele foi melhor em 2023. Porque em 2023, além dos gols, da assistência, ele fazia também o penúltimo passe, que é algo importante também dentro da dinâmica do jogo. Mas o ano dele... Foi perfeito, cravou, viu? Cravei, né? Cravou, então, acabei de ver aqui, cravou. Que bom. Então, assim, os números dele, ele vem credenciado para o Atlético muito bem, com 2 boas temporadas, 2 temporadas importantes dentro do cenário do futebol brasileiro e continental. Ele é o atual campeão da Libertadores, ele é um cara que entrou no jogo, manteve a qualidade do Botafogo, foi a válvula de escape do Botafogo no jogo contra o Atlético e marcou um gol. Então, assim, é um jogador importante, é um jogador que eu vejo qualidade. Eu vejo que o Atlético foi muito bem no mercado, da mesma forma que eu critiquei o Atlético aqui em várias oportunidades e vou continuar criticando quando tiver que criticar, que meu trabalho é esse. Eu não trabalho para o Atlético, eu não trabalho para o Cruzeiro, eu não trabalho para o América, eu trabalho para a Band e sou independente jornalisticamente. Então não vou ter problema nenhum de criticar nenhuma das gestões, tá? Então fique entendido, fique claro isso. Boa contratação, muito boa contratação. Se substitui o Paulinho? Para mim não, mas ótima contratação, Luciano Dias. Não, deixa eu só lembrar que, curiosamente, o Paulinho também fez um 23 melhor que o 24. Sim. As minhas ponderações foram sempre uma comparação direta entre os dois. O Dólar sentiu. Eu falei que não era para sentir, Dólar. Não, só complementando até você também, o que você diz. Tranquilo. E eu não vejo o Júnior Santos como substituto do Paulinho. A gente pega como substituto porque o Paulinho saiu e o Atlético contratou o único atacante até então na janela. Sim. Esse jogador com as características do Júnior Santos já era pedido no Atlético no ano passado. Eles poderiam jogar tipo juntos, de jogador, né? inclusive, esse tipo de jogador fez muita falta ao Atlético em vários jogos.
A velocidade, ali a explosão, Em posição física, a habilidade em vários momentos. É um jogador muito rápido, o Júnior Santos, em forma. É um cara que pode ajudar muito o Atlético, sim. Então, estou vendo muita gente falando sobre o substituto do Paulinho, é só porque o Atlético perdeu um atacante e chegou outro atacante. Mas em relação a características, são bem diferentes. O Paulinho é um jogador que eu coloco como segundo atacante, ele não é um 9 e não é um ponta. O Paulinho é aquele segundo atacante, estilo anos 90, que a gente via muito. O Paulinho, ele tem uma, por exemplo, que a gente chama de facão, que o meia enfia a bola, ele sempre está no limite da linha de impedimento. É um jogador muito inteligente nesse posicionamento. O Júnior Santos não. É um jogador que vai atuar onde o Scarpa não deveria ter atuado e atuou muito no ano passado, atuou. O Júnior Santos é aquele ponta aberto, principalmente pela direita, que vai colocar velocidade, um jogador que o Cuca gosta de ter no seu elenco. Então, eu não vejo o Júnior Santos como um substituto do Paulinho. Mas, resumindo, é uma ótima contratação do Atlético. Em forma, em boas condições físicas, pode ajudar muito. E Roger, a questão de obediência tática também, né? Que a gente via muito isso no Paulinho e no Júnior Santos, a gente também consegue ver obediência tática, porque os treinadores que ele trabalhou são treinadores exigentes. E lembrando que o Júnior Santos, ele perde a posição no Botafogo, nesse grande Botafogo, justamente por causa de uma lesão que ele sofreu e ficou 2 meses e meio parado. E depois volta e tem as suas oportunidades, mas ali já estava o Igor Jesus, já estava o Luiz Henrique, já estava o Almada, já estava o Savarino, já estava um time muito acertado. E aí era impossível pegar e tomar realmente a condição de titular naquela reta final de Brasileiro e de Libertadores. Você citou os números, eu acho que eles dizem tudo do Júnior Santos, que foi no Botafogo, tanto jogador de 23 quanto 24. Porém, eu acho que a característica principal do Júnior que a gente pode colocar em cena é a explosão física. Tem isso no Hulk, eu acho que é um jogador diferenciado pela sua tática, sua técnica, mas a explosão física, o Hulk. E o Júnior Santos também. Eu acho que o Galo hoje tem 2 jogadores de velocidade, né? Claro que a gente tem o Bernal, obviamente, que não jogou, a gente espera muito dele nessa temporada, mas de explosão física a gente não tinha um jogador com essa característica, apenas o Hulk. Eu acho que o Júnior Santos pode fazer esse papel também. Claro que é um jogador tático, como disse o Luciano, vai se encaixar bem a situação de treinos do Cuca, pode colocá-lo talvez um pouco mais afastado e deixando mais à esquerda o Scarpa, porém essa explosão física nos contra-ataques, principalmente com o Hulk, eu acho que vai dar muito certo. No Botafogo ele teve essa contusão, atrapalhou sua sequência, foi muito bem em 23, ano passado estava bem também, segundo semestre não foi aquele Júnior Santos que a gente esperava, mas é uma baita contratação do Atlético. Pelo mercado que a gente tem hoje no futebol brasileiro, o Atlético foi bem. Quase veio parar no Cruzeiro, né? Foi um dos nomes do meio da temporada, Sim. né? Sim. Meio da temporada, era um dos nomes aí que o Cruzeiro tentou se movimentar na temporada passada. Valor, queria te ouvir sobre o Júnior Santos. Cara, o Júnior Santos é uma grande notícia para o Atlético e para o torcedor atleticano, inclusive para o lateral direito do Atlético em 2025. Vou explicar por quê. Bom, o Júnior Santos, ele é um jogador que, pelo corredor direito, acho que assim, ele é o substituto do Paulinho em termos de saiu um atacante, chegou um atacante. Para por aí. Pronto, paramos por aí. O Paulinho, eu acho que ele tem um entendimento tático do jogo, assim, único, tá? Que não dá para comparar com o Júnior Santos. O Paulinho, você coloca ele mais na linha do meio campo, pelo lado esquerdo, beleza. Você coloca ele mais próximo do atacante, seja o Hulk ou seja o Davidson também. Ele tem a capacidade de infiltrar na área, tem a capacidade do jogo curto. O Júnior Santos, ele é mais aquela questão, uma espécie de locomotiva pelo lado direito do campo. Pode eventualmente ser colocado do lado esquerdo? Pode. Mas já ficou provado pelo que ele jogou que o lado direito é realmente onde ele ganhou todo esse destaque, fez gols. Ele jogou até como 9 no Botafogo também em alguns momentos. Vai depender das circunstâncias, mas é sabido por todos, com certeza pela comissão técnica do Atlético, evidentemente, o Cuca, um grande estudioso que é, o lado direito. Por que eu falei do lateral direito? A gente não sabe quem vai sair na titularidade, o Saravia ou o Natanael. Ele ajuda muito, nesse Botafogo, antes de se lesionar, ele volta ali a linha do campo, tem boa disciplina tática, eu não acho que é um dos grandes destaques do Júnior Santos, o grande destaque dele é mesmo a capacidade de envolver o lado direito de campo, abrindo defesas, ele é aquele cara que de repente, onde o Paulinho fazia para uma tabela mais curta,
Quando o Júnior Santos receber essa bola, tiver um marcador, ele vai para cima desse marcador. E é característica de cada um, nem por isso ele é um jogador menos inteligente, de forma alguma, e abre muitas possibilidades para o Cuca quando você tem um cara que tem um abridor de defesas pelo lado direito, um cara que tem capacidade de tomar conta do corredor direito de ataque do Atlético. E eu acho que, falando de uma maneira geral, o torcedor atleticano clama isso por muitos anos, desde o time de 21. Um jogador de velocidade, que tivesse essa contundência que tem o Júnior Santos, que além de assistências também tem facilidade com marcar gols. Agora eu quero perguntar diretamente para vocês, de uma forma geral, como que vocês montariam essa linha ofensiva do Atlético com a chegada do Júnior Santos? A gente imagina que amanhã, no jogo de amanhã, eu acredito que o Atlético deva jogar com o Hulk e com o Davidson no ataque, fazendo um time com um 4-4-2 bem clássico, bem seguro ali, pro Cuca não errar, fazer o arroz com feijão. O arroz com feijão. Como que vocês veem ao decorrer, né, da chegada do Júnior Santos, enfim, como que vocês veem essas possibilidades? Ô Elton, para amanhã, primeiro para amanhã, eu tenho uma dúvida em relação a quem vai ser o primeiro volante. Eu acredito que seja o Otávio, o Alan Franco. E aí tem uma outra dúvida, se ele vai entrar com 3 volantes para ser um jogo mais seguro, né? Que aí entraria o Fausto Vera e sacaria o Bernard. Seria Bernard ou um volante? Gustavo Scarpa, mais por dentro, Gustavo Scarpa por dentro, finalmente. E aí a dupla de ataque Hulk e Davidson. Chegando o Júnior Santos, vai ter que buscar titularidade, mas eu já o vejo como titular. Se ele jogar quase o que jogou no Botafogo, ou na maior parte da sua passagem pelo Botafogo, e aí entra um problema porque o Hulk, ele não joga muito pela esquerda, né? O Hulk é um jogador que joga como centroavante, joga como segundo atacante, e aí talvez teria que deslocar algum atacante. Quem sobraria nesse time? Bernard ou Davidson? Jogaria sem o centroavante? O Cuca adora jogar com o centroavante. Então ficaria essa dúvida em relação a quem sairia para a entrada do Júnior Santos, se seria o Bernard ou o Davidson nesse setor ofensivo. Eu me recordo que em 21, o Cuca colocou muitas das vezes o Hulk como um falso centroavante em algumas partidas. Foi o início do ano. E até ter o Diego Costa era como Atlético. Era isso por aí. Eu acho que vai ser isso. Pode ser uma situação a se pensar, o Hulk como um falso centroavante, ao lado dele o Júnior Santos, e talvez o encaixe com o Davidson no 4-3-3. Obviamente, talvez seja isso. Mas para amanhã é o famoso 4-4-2. Só fica a dúvida, na minha visão, do Gabriel Menino. Se ele vai entrar de cara ou não com o Cuca amanhã. Eu não o colocaria. Não? Você não colocaria? Acho que vai colocar espinha dorsal do ano passado. Espinha dorsal tinha que ser do ano passado, realmente. Talvez com o Fausto Vera, como você disse, sacando o Bernard, colocando o Fausto ao lado do Otávio, um time mais contundente contra o Cruzeiro. Até pelas peças que o Cruzeiro tem individualmente falando. Então ia com um time mais pés no chão contra o Cruzeiro nesse clássico. Então para amanhã, 4-4-2, o ataque Hulk Davinho. Finalmente, galera, boas notícias para a massa atleticana. Então é isso. Júnior Santos, né, galera, deve ser anunciado aí, eu acho que na próxima semana. Já que o Galo não vai poder contar com o jogador aí na pré-temporada e vem de uma lesão aí do ano passado, eu creio que o Galo só vai anunciar depois que chegar em BH, fizer os exames físicos aí para depois fazer um anúncio do Júnior Santos, né, galera? Eu creio que o Galo não vai correr com esse anúncio aí, né? Então provavelmente só semana que vem teremos o anúncio oficial. Em relação, galera, ao Bruno Henrique, é um sonho distante. O Flamengo, assim, é muito difícil, galera. Muito difícil, muita grana. O Bruno Henrique já é um jogador velho, né? Para o investimento que o Galo tá pensando em fazer. Mas é isso. Quem sabe aí o menino abre os cofres aí e... Enfim, vamos ver, galera. O Galo tem dono. Quem sabe aí os donos não chutam balde, quer fazer uma gracinha pra torcida aí. A gente prega muito a responsabilidade financeira. Mas Bruno Henrique seria um baita de um reforço e substituiria acima da altura da perca do Paulinho, galera. E comenta aqui se você também gostaria de ver o BH no Galão da Massa. Sonho antigo, hein, galera? Comenta, se inscreva, deixa o like, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu palpite para o clássico nos comentários, galera. Bora pra cima deles, Galão!